Vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês como ficou o lançamento de horas do timesheet dentro do NetOffice, tá bom? Bom, a gente tem aqui na esquerda o menu do timesheet. Essa é um resumo de todos os lançamentos que teve na semana, tá? Ele já vem pré-preenchido aqui os dados da semana. Neste caso eu estou como um operador administrador aqui, então eu consigo ter visão de todos os usuários, mas cada um vai ver o seu, tá? Podendo filtrar por cliente e caso também. Bom, lançamento de horas, ele ficou aqui a primeira forma que eu vou mostrar é a forma mais comum com base neste tipo de lançamento que vocês têm hoje. Bom, então esse primeiro jeito que eu vou mostrar aqui primeiro modo de fazer lançamento de horas, você pode aqui, enfim, em qualquer lugar do NetOffice, você vai ter aqui na sua esquerda o menu do timesheet. Clicando nele tem esse botão laranja que é o de lançamento de horas, tá bom? Então aqui eu consigo fazer o lançamento escolhendo a data, que foi o dia do consumo das horas, tá? Já vem pré-preenchida a data de hoje. Consigo aqui escolher o cliente. Depois que eu escolho o cliente, ele me mostra aqui todos os casos, tá bom? Fazer o lançamento de teste aqui administrativo. Bom, atividade, a gente trouxe todas as atividades lá que estão presentes no Legal Desk, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, que a gente tem, acho que as atividades é legal ser dividido por departamento, a gente tem já uma prévia em alguns departamentos que já fez a implantação, a gente tem já isso dividido, por exemplo, tributário, consultivo, tá bom? Bom, deixa eu pegar aqui um de audiência para testar, ele já vem com uma descrição pré-definida, e eu insiro lá a quantidade de horas que foi trabalhada e apliquei. Pronto, simples, né? Tá rápido. Ele já me mostra aqui que foi 3 horas inseridas por caso e cliente XY aqui. Tá a descrição também. Bom, para mim está aparecendo a opção de revisar, porque eu, como é demonstração, também me coloquei como revisor, tá? A revisão, enfim, eu consigo editar as horas e a descrição também. Assim que ele é editado, automaticamente ele já me diz ali as unidades de tempo e a hora revisada. Tá bom? A partir daí ele já é possível executar o faturamento. Então o trabalho praticamente é esse, tanto para quem revisa quanto para quem lança. Essa aqui é uma central, tá, de lançamento. Se eu quiser consultar períodos passados, somente o quanto trabalhei para cliente X, Y, eu consigo buscar aqui, filtrar aqui em cima, tá bom? Aqui na direita eu tenho um resumo de todas as horas lançadas nesse mês e também as horas revisadas que estão já disponíveis, tá bom? Bom, nessa lista eu consigo saber todo tipo de toda hora revisada. A gente é gerado um protocolo para isso, tá? Que no final das contas isso é um ticket, que ele já tem todos os dados que foram lá imputados. Isso pode ser consultável depois. Porque, bom, para as horas a gente tem quantidade de tempo, tem o cronômetro, a gente tem clientes, tem caso, tem datas, tudo que compõe um ticket, né? Então, tá por aqui. Bom, um atalho para fazer lançamento de horas, tá? Que isso é novo também. Eu tenho aqui nesse sinal de mais, tá? Tá vendo esse íconezinho diferenciado? Ele é justamente o mesmo formulário que tem de lançamento de horas lá. Então, bom, então em qualquer lugar do sistema eu posso vir aqui e fazer lançamento direto, tá bom? Bom, esse é o modo mais fácil de fazer, é um lançamento avulso, porém a gente tem aí a gente defende que o trabalho em atividades dentro dos tickets, ele automaticamente estão somando as horas, tá? Eu só vou demonstrar aqui, bom, até então o passo já foi finalizado de como que é feito o lançamento, acredito que ficou fácil, mas dentro de cada um dos tickets, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar um ticket meu para poder demonstrar só. Tá bom, vou fazer um teste aqui. Então, a gente tem aqui um ticket que eu consigo trabalhar nele, certo? Eu tenho um cronômetro. Então, esse cronômetro eu automaticamente estou somando aqui algumas horas. E aí, todas as pausas que eu faço, eu consigo considerar também esse timesheet. Você vê que em alguns momentos isso aqui ele pode estar considerado já de forma automática ou que seja manual. Falar, esse tempo que eu trabalhei até a pausa, eu vou considerar isso no timesheet? Se sim, eu coloco aqui o motivo da pausa, tá?
e considera essas horas, esses minutos, horas que eu trabalhei. Até eu fechar esse ticket, eu volto a trabalhar nele, digamos que é uma ligação, voltei a falar com o cliente. Quando eu for fechar esse ticket, ele me aparece a mesma opção, tá? Então, a partir do momento que eu fechar esse ticket, ele vai me aparecer naquela lista do timesheet, tá? Então, fechei um ticket de trabalho comum, pode ser um prazo, qualquer outro tipo de trabalho, de atividade, e assim que eu fechar ele e considerar, também vai aparecer nessa lista, tá? Mas esse é um modo um pouco diferente do que vocês estão acostumados, porém é o mais indicado, então acho que a gente vai aos poucos aí. Mas a gente tem, ou seja, mais de uma forma de lançar essas horas, a gente está tentando deixar isso cada vez mais fácil, tá? Então eu consigo lançar aqui no final do dia, o tempo que eu fiquei com o cliente, enfim, e também fazer um lançamento de acordo com o dia a dia, né? Dentro dos próprios tickets eu consigo lançar, deixa eu só dar um exemplo aqui, lançar através do cronômetro, do reloginho, e também eu tenho esta opção aqui, ó, que são já ajustes, tá? Digamos que eu abri alguns tickets do dia a dia, de reuniões, enfim, revisões, algum tipo de elaboração de documento e tal, e eu esqueci de dar o play, eu consigo vir aqui e também adicionar. Eu gastei 2 horas fazendo o quê? Bom, revisão, quando foi, quem que foi, considero e aplico lá também, tá? Então já foi aplicado. Neste caso ele já foi aqui revisado, tá? Então, ou seja, ele vai ignorar as horas que eu apliquei depois, porque essas horas já foram revisadas. Isso é importante. Mas o registro delas continua, tá? Isso é importante a gente ter esse histórico também. Bom, então acho que de certa forma, conforme eu for trabalhando, a gente consegue registrar essas horas, mas também eu consigo fazer isso numa vez só no dia. Vai da cultura de cada um, tá bom? Acho que ficou fácil, né? A gente tem também uma opção de criar cronômetros, né? Enquanto a gente está trabalhando, iniciou uma ligação, enfim, uma ligação, uma reunião. Depois, no final dela, no final do dia, a gente vai delegando o que foi feito, quem que atuou, enfim. Todo tipo de cronômetro em andamento agora fica aqui embaixo também, tá? Então, ou seja, eu dei o play lá, ele iniciou, eu posso simplesmente iniciar um ticket aqui de reunião, escolho o cliente quem que é, ele vai ficar aqui para mim uma listinha, uma fila de cronômetros em andamento, tá bom? Uma das coisas também que a gente está aplicando é um início mais rápido disso, que eu não precise colocar nem o cliente nem o assunto. Ele vai entrar como lançamento de timesheet, como um cronômetro, né? E no fechamento dele, lógico, eu sou obrigado a informar para quem que foi, qual que foi o tipo de atividade, enfim, tá bom? Mas basicamente é isso. Bom, ó, um ponto importante também, tá? A hora que a gente adquirir a cultura de lançamento automático, de acordo com o trabalho do dia a dia, para ativar isso, a gente tem aqui dentro das configurações do usuário, tá? Nas abinhas a gente tem aqui uma aba de timesheet, então eu coloco se a pessoa ela é revisora ou não, e também o considerar timesheet. Então todas as atividades em tickets que você for fazendo, ele já vai estar esse checkbox aqui de timesheet considerado, tá bom? Mas enfim, para todos agora isso está desativado e eu peço aí que as pessoas só definem quem são os revisores. Definiu aqui, clicou em salvar, tá tudo certo, beleza? Aproveitando então aqui, eu acho que eu só vou falar sobre a lista de atividades. A gente vê aqui que todas as áreas ela tem uma divisão também. Dentro de consulta tributária eu tenho revisão, dentro de consultoria eu tenho revisão, e lá embaixo ficaram todas as atividades de timesheet. Isso está separado, mas a ideia é que a gente divida isso em cada tipo de atividade mesmo. Isso fica perfeito, porque no final do mês, do dia, da semana, a gente consegue saber quanto tempo a gente investiu dentro do contencioso, dentro de um trabalho administrativo, com despacho decisório, com revisão de despacho decisório. Então, ou seja, a gente consegue abrir aqui, fazer um drill down desse tipo de atividade, tá? Eu indico que os gestores comecem a olhar por esse lado, essa divisão. A gente está aberto aí, eu e o Léo, para poder fazer essa organização das categorias, tá bom?
Bom, se tiver mais novidades eu volto por aqui ou em vídeo ou me consultem para a gente poder fazer, enfim, ajudar no treinamento e fazer essa migração do lançamento de horas 100% aqui para o NetOffice. Tá bom? Obrigado, gente. Valeu.